E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Eu sou o pastor Eliezer Oliveira e você está acompanhando a série de devocionais Os 7 Pecados do Rei Davi. Nós estamos no penúltimo episódio. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, fica à vontade para voltar lá no início, começar do começo. E se você por acaso também quiser compartilhar isso, ou então checar os outros assuntos que nós temos aqui, seja bem-vindo. Fique à vontade para pesquisar o que você quiser, tá bom? E o texto base do devocional de hoje está em 2 Samuel 11:25, e assim a gente lê. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles e até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos teus servos, ó rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal a teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e a derrote. E tu, anima Joabe. Notícias da guerra. Joabe manda notícias sobre a guerra por um mensageiro a Davi. A situação da guerra não era boa. Assim, Joabe preocupa-se por achar que Davi poderia ficar zangado, na verdade. Então, pediu ao mensageiro que fosse falar com Davi, e caso ele ficasse chateado por alguma causa das notícias, que dissesse a ele que na guerra Urias havia morrido. Com essa notícia, Joabe queria deixar o rei feliz. Afinal de contas, o rei precisava de, pelo menos, uma boa notícia sobre a situação da guerra. Mas seria uma boa notícia a morte de uma pessoa fiel? Para Davi, naquela ocasião, era. Seus pecados não o permitiam enxergar o quanto tinha ido longe e o quanto aquelas escolhas o haviam pervertido. Tudo o que fazia desde então era viver para errar mais e encobrir esses erros. O cinismo de Davi estava além dos limites. Planejou a morte de Urias e agora agia como se nada tivesse acontecido. Anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer, foram as palavras do rei. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Isso está em 2 Samuel 11:25. Portanto, agora Davi é culpado de indiferença. E indiferença é o 6º pecado dos 7 pecados que estamos vendo nessa série. A indiferença é o pecado número 6. E é a atitude comportamental de alguém se manter tranquilo, despreocupado, perante uma situação da qual deveria estar preocupado e apreensivo. A ausência de interesse pelos sofrimentos alheios, frieza, indolência, insensibilidade. Você lembra dos 5 estágios do desenvolvimento do pecado comentados no episódio anterior? Lembra-se do 3º estágio? Então a gente pode recordar. Insensibilização. É quando o pecado entra no estado de quando o pecador entra no estado de insensibilidade. Seus atos infames não lhe trazem mais culpa nem inflamam o coração. A voz do Espírito Santo não mais lhe constrange. Esse é um dos estágios mais perigosos a que o ser humano pode submeter-se. O Espírito clama com insistência para que as pessoas abandonem seus pecados antes que cheguem a tal estágio. Isso está em Provérbios 29:1, também encontrado em Jó 5:14 e também em Atos 7:51. Davi está insensível. É exatamente nesse ponto do processo que Davi se encontra. Anestesiado, não sente mais suas misérias morais e espirituais. Não sente pesar por sua própria maneira errada de proceder, nem pela miséria do próximo. Em outras palavras, embora Davi estivesse vivo,
estava morto. Aquele estado era tão terrível que Deus providenciou imediatamente a repreensão de Davi. O Senhor sabia que seu servo poderia morrer em pecados, por isso teve misericórdia e o repreendeu com dureza, porque o amava. 2 Samuel 12. Um alerta de amor. Na nova aliança não é diferente. Os que se encontram em pecados são severamente e, ao mesmo tempo, amorosamente alertados, repreendidos pelo Espírito de Deus. Aspas. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus, e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Isso tudo está em Tiago 4, 1 a 3 e 7. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Apocalipse 3, de 1 a 3. O Senhor, porém, em sua infinita misericórdia, interveio para despertar o seu servo do sono da indolência. Quanto a nós, a doce voz do Espírito Santo também sussurra aos nossos dormentes ouvidos. Aspas. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Romanos 13, 11. Que a sua vida seja mais uma vez abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite esse momento para compartilhar esse conteúdo, deixar aqui o seu comentário, a sua sugestão, o seu pedido de oração e nunca se esqueça de que o mundo é deles, mas o céu é nosso. Até amanhã.